Para que serve a farinha de arroz? A farinha de arroz é o produto que surge após a moagem do arroz, que pode ser branco ou integral, variando especialmente na quantidade de fibras presentes na farinha, que é superior no caso do arroz integral. Este tipo de farinha não contém glúten e pode ser utilizado na preparação de vários pratos, desde tortas a pães ou bolos, por exemplo, sendo, por isso, um excelente substituto das farinhas comuns para doentes celíacos. Além disso, devido à sua composição em fibras e carboidratos complexos, a farinha de arroz também pode ser usada em dietas de emagrecimento, para substituir outros tipos de farinha e manter o sabor delicioso de vários pratos. Principais benefícios para a saúde. Os benefícios deste tipo de farinha estão principalmente relacionados à sua elevada quantidade de fibras. Evita a prisão de ventre e facilita o funcionamento do intestino. Elimina toxinas e outros resíduos do intestino. Reduz os níveis de colesterol ruim do organismo. Diminui a sensação de fome constante. Regula os níveis de açúcar no sangue. Devido a todos estes benefícios, o uso de farinha de arroz ajuda a prevenir o surgimento de várias doenças como diverticulite, diabetes tipo 2, prisão de ventre e outros tipos de doenças do cólon. Estes benefícios também são superiores nas farinhas preparadas com arroz integral, pois possuem maior quantidade de fibras na sua composição. Preço e onde comprar. A farinha de arroz pode ser encontrada em alguns supermercados e lojas de produtos naturais, sendo mais comum em lojas de produtos asiáticos, uma vez que é utilizada muito frequentemente em países como o Japão, a China ou a Índia. Este produto tem um preço que pode variar entre os 5 e os R$ 30 per uma kg, dependendo da marca e do local de compra. Normalmente, a farinha integral é mais cara do que a feita com arroz branco. Como fazer em casa? Embora possa ser comprada já pronta, esta farinha também pode ser facilmente feita em casa utilizando o arroz em grão. Para isso deve-se colocar 500 gramas de arroz num liquidificador, processador de comida ou moedor de café. Ligar o aparelho e misturar a farinha até obter a consistência desejada. Repetir os 2 passos com o resto do arroz até ter a quantidade necessária. O tipo de arroz selecionado deve variar de acordo com o tipo de farinha que se deseja. Assim, para fazer farinha integral, deve-se utilizar o grão de arroz integral, enquanto que para preparar a farinha comum se deve usar o grão branco. Receitas com farinha de arroz. A farinha de arroz pode ser usada em quase todas as receitas do dia a dia, sendo um ótimo substituto da farinha de trigo para preparar pratos sem glúten. Algumas ideias são: receita de coxinha sem glúten. Esta coxinha pode ser ingerida por quem tem problemas intestinais, especialmente no caso de doentes celíacos, sem perder o sabor. Para isso, é necessário 2 xícaras de farinha de arroz, 2 xícaras de caldo de galinha, 1 colher de sopa de manteiga, sal a gosto, fubá ou farinha de mandioca. Junte o caldo e a manteiga numa panela e deixe ferver, depois acrescente sal a gosto e a farinha de arroz. Mexa bem até obter uma mistura homogênea, e a seguir coloque a massa numa superfície lisa e untada. Amasse a massa com as mãos durante 5 minutos, e depois retire um pedaço, abra-o na mão e coloque o recheio desejado. Feche a massa, passe-a num pouco de ovo batido, depois na fubá, ou na farinha de mandioca e frite.
Receita de panqueca com farinha de arroz. A farinha de arroz permite preparar uma panqueca sem glúten. Para isso, deve-se utilizar os seguintes ingredientes: 1 xícara de leite, 1 xícara farinha de arroz, 1 colher de sopa de manteiga derretida, 1 colher de sopa de fermento, 1 ovo, 1 colher de sopa de açúcar. Junte a farinha, o fermento, o açúcar e o sal em um recipiente. Em outro, misture o leite, a manteiga e o ovo, usando um batedor de claras. Junte esta mistura com os ingredientes secos e mexa bem. Depois, acrescente uma concha da massa numa frigideira e deixe dourar de ambos os lados.